Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Irmãos, pela manhã, eu estive pregando em Jeremias 29, dos versículos 1 a 9 e depois nos versículos 24 ao 32, esses dois blocos, do 1 ao 9 e do 24 ao 32. Nessa noite, o meu objetivo aqui é pregar dos versículos 10 ao versículo 23, Jeremias 29, do 10 ao 23. Então, se você não ouviu o sermão pela manhã, eu oriento que você faça isso quando tiver oportunidade, na semana, enfim, para também ficar ainda mais por dentro do contexto desse capítulo 29. Uma vez que muitas coisas que eu falei pela manhã têm relação com esse contexto mais amplo também do capítulo 29. Hoje, agora à noite, eu vou ainda fazer referências a algumas coisas, certamente, mas eu pretendo me deter especialmente a esse assunto, a esse tópico relacionado aos planos de Deus, de como Deus conduz as coisas. Então, observe Jeremias 29, a partir do versículo 10 até o versículo 23. Como pela manhã eu já fiz a leitura de todo esse capítulo, eu farei o seguinte: apenas a leitura do versículo 11, nesse momento, tá? O 11, e depois o versículo 23. Então veja aí, versículo 11, a leitura, e o versículo 23, mas o bloco exposto será do 10 ao 23, vamos lá, veja aí, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora o versículo 23. Porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Amém. Você já se perguntou o que é que Deus está fazendo? O que é que Deus está fazendo? E eu quero que você pense essa pergunta no contexto em que você enfrenta lutas e dificuldades em sua vida. Quando você passa por um assalto, quando você perde alguém que você ama muito, quando uma doença chega à sua casa, quando você enfrenta algum tipo de dificuldade bastante complicada de enfrentar. Nesse contexto eu pergunto a você, você já se perguntou o que Deus está fazendo? Por que Deus permite que coisas assim aconteçam? Qual é o seu objetivo? O que Ele está fazendo com a minha vida? Qual é o propósito? Por que Ele não atende às minhas orações que eu há anos venho oferecendo a Ele? Por que Ele me deixa sofrer por tanto tempo? Porque há tantas pessoas difíceis na minha vida, seja no contexto familiar, no meu trabalho, ou até mesmo na igreja onde eu congrego. Porque eu luto há tantos anos com os mesmos pecados que persistem em me perseguir. Porque eu ainda estou trabalhando nesse emprego tão tedioso, que só desanima em pensar que eu tenho que levantar cedo para ir até ele trabalhar novamente. O que Deus está fazendo com a sua vida? Você perguntou isso? Talvez até mesmo Ele está fazendo alguma coisa? Ele tem interesse na minha vida? Eu faço parte dos seus planos? Meus irmãos, o povo de Deus fazia essa mesma pergunta nos dias do profeta Jeremias. Eles haviam sido deportados para a Babilônia. Estavam exilados. E agora no cativeiro tinham que lidar com essa situação. E a pergunta surgiria certamente: por que coisas ruins
acontecem com o povo da aliança, com o povo que Deus faz tantas promessas e diz derramar tantas bênçãos. Como é que coisas ruins podem acontecer com este povo? Jeremias 29, ele foi escrito especialmente para responder a essa pergunta. O capítulo, meus irmãos, contém uma carta, como vimos pela manhã, escrita por Jeremias, que ainda morava na cidade de Jerusalém. E o ponto principal da carta é que Deus sabe o que está fazendo. Mesmo que isso não pareça tão claro aos nossos olhos, seus planos são sempre os melhores planos. Deus sabe o que está fazendo. Mesmo que você não tenha as respostas para todas as perguntas que você faz, talvez nenhuma das respostas, Jeremias 29 nos ensina, meus irmãos, que Deus sabe o que está fazendo. Portanto, você que faz parte do povo de Deus, que é membro da Igreja de Cristo, é nessa noite exortado por Jeremias 29 a crer de uma vez por todas na providência do seu Deus. Sim, à luz desse capítulo nós iremos aprender que o povo de Deus não deve confiar em falsas promessas ou em promessas mentirosas que são assim entregues, proferidas por falsos profetas, mas confiar no conhecimento de que Deus tem um plano, um bom plano de shalom para nós. Sim, não devemos confiar em falsas promessas, em promessas mentirosas, que saem da boca de falsos profetas, falsos mestres, e sim confiar e descansar no que Deus diz para nós, no seu bom plano de paz para o seu povo. Aí você se pergunta, pastor, que planos são esses? Ou melhor, quais são as características deste plano? Por que eu posso confiar? Por que à luz desse texto eu posso descansar nas promessas do meu Deus? Como? Como é que eu posso fazer isso? Em primeiro lugar, porque os planos de Deus são planos conhecidos. Planos conhecidos. Sim, veja aí o versículo 11 mais uma vez. Versículo 11 de Jeremias 29. Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então você diga, pastor, como assim planos conhecidos? Ora, os planos de Deus são conhecidos por Ele mesmo. Deus sabe tudo sobre eles. Foi Ele quem os elaborou, foi Ele quem os planejou, e é o mesmo Deus quem os executa. Sim, meus irmãos. Veja que o versículo 11 do capítulo 29, há uma ênfase aqui, talvez não tão clara em nosso vernáculo, em nossa língua, mas no original hebraico isso é nítido. Quando o versículo 11 diz, eu é que sei, a ideia no hebraico é de ênfase, como se houvesse uma repetição aqui. A ideia é, eu mesmo, eu é que sei, o Senhor está dizendo, os planos que tenho para vocês. Percebe? Por mais que você não saiba, por mais que eu não saiba, mesmo sendo um pastor, ainda assim Deus sabe. Eu é que sei. Eu é que sei. E essa palavra do Senhor nosso Deus, já nesse início, meus irmãos, ela é altamente pastoral para os nossos corações. Porque dessa maneira somos chamados pelo nosso Deus a confiarmos inteiramente nele. Pense nisso, a circunstância humana. Aqui eu digo, no contexto meramente humano. Você e outro ser humano. Se você toma uma decisão ou segue por um caminho, que você é guiado por um outro semelhante a você, e você não tem a menor ideia onde vai levar aquele caminho, pensando aqui numa estrada, por exemplo, você dentro de um carro, você precisa confiar inteiramente naquela pessoa. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe para onde está indo, e você diz, tudo bem, eu confio em você, e você segue com aquela pessoa.
para aquele lugar, para aquele destino. É uma expressão, tomar uma decisão baseada inteiramente sem saber o que está acontecendo, é uma expressão muito profunda de confiança, de descansar na certeza que aquele que está tomando a decisão em seu lugar fará para o seu bem. Fará de uma forma que demonstrará cuidado para com a sua vida. Eu ilustro isso com relação a um relacionamento humano, porque de fato, muitas vezes a gente age assim. A gente demonstra maior confiança no nosso semelhante, em outro homem, em outro pecador, e não conseguimos fazer o mínimo com relação ao nosso Deus. Colocando de outra maneira, se você consegue confiar a sua vida a pessoas que são tão falhas e tão pecadoras quanto você, quanto mais você deveria fazer com relação ao seu Deus, ainda que você não conheça todos os seus planos. Ele sabe, ele conhece. Os livros de Esdras e Neemias mostram isso, e eu oriento você a lê-los. Se você ainda não fez, mas se já o fez, leia-os também nessas exposições de Jeremias, porque Esdras e Neemias vão relatar para nós como Deus cumpriu a sua palavra, as suas promessas. O povo, posteriormente, passados 70 anos de cativeiro, foi trazido, eles regressaram, vez após vez, ali em períodos distintos, em comitivas distintas, à terra prometida. Os livros de Esdras e Neemias confirmam para nós que Deus cumpriu os seus planos. Uma vez que Deus é quem fez os planos, Ele os conhece muito bem. E faz sentido que Ele mesmo execute seus planos. Agora veja, quando o texto diz aqui que o Senhor, Ele conhece os planos que tem para você, é importante que você entenda no contexto da passagem quem é o você aqui. Versículo 11 novamente. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E aí ele vai concluir dizendo, para vos dar o fim que desejais. Acerca de quem Deus está falando aqui? A nossa tendência ao ler a palavra de Deus, muitas vezes, é fazer uma leitura da Bíblia de maneira individualista. Como se Deus estivesse falando simplesmente para você enquanto indivíduo. E não entender isso mal. É claro que existem aplicações do Senhor nosso Deus na sua palavra para as nossas vidas de forma particular, individual. Como você já aprendeu muitas vezes dessa igreja aqui, o Deus que é o nosso Deus, Ele também é, e você pode declarar isso, o seu Deus. Ele é o meu Deus, de forma individual. Mas quando a gente lê a Bíblia somente dessa forma, a gente perde de vista o propósito aqui do autor, e do próprio Deus, é claro. A quem ele se dirige em primeira instância? A quem Deus está falando aqui em primeira instância? Ao seu povo. A ideia é essa, meus irmãos. Deus conhece os planos que Ele tem para o seu povo. Então a ideia aqui não é individualista, não é uma promessa meramente particular, mas é uma promessa para toda a igreja de Cristo. O você desse versículo aqui refere-se a todo o povo de Deus. Então, antes de pensar em como esse versículo fala com você individualmente, eu quero que lhe chamar a atenção para primeiro meditar nele quanto a como ele fala conosco, enquanto povo de Deus, enquanto igreja de Cristo. No caso de Jeremias aqui, a promessa era de retorno para os exilados. Os que estavam exilados, cativos na Babilônia, o Senhor Deus disse que conhecia os planos que tinha para eles, para o seu povo. Eu irei fazê-los regressar. E aqui há claramente um paralelo entre essa palavra do Senhor nosso Deus aqui, com o que ele diz, por exemplo, em Efésios capítulo 1. Lembra de Efésios 1, versículos 4 e 5, como ouvimos pela manhã, Efésios 1? Como é a maneira que Paulo escreve Efésios capítulo 1? Ele vai dizer que Deus nos escolheu nele, no caso em Cristo,
antes da fundação do mundo, e nos predestinou em amor para Ele. E assim ele segue. Toda a forma de Paulo tratar a questão aqui é referindo-se a um povo, os escolhidos pelo Senhor nosso Deus, que estão em pacto com Ele, e que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, os termos que o Senhor usa com relação à salvação, a redenção do seu povo, é nesses termos, no plural, falando de uma coletividade, de um plano, de um propósito que visa alcançar todo um povo. Todo um povo. Sim, a salvação da igreja de Cristo. Então, primeiramente, o Senhor Deus se refere ao seu povo em termos gerais aqui, mostrando o quanto Ele conhece os planos e que são planos bons para o seu povo. Pastor, por que o senhor está enfatizando isso? Primeiro, porque o texto faz isso. Em segundo lugar, porque a gente coloca as coisas no seu devido lugar, pensando assim. A perspectiva fica correta. Antes de eu pensar em planos individuais, eu penso em planos coletivos. Pastor, eu ainda não entendi. Veja, tudo que acontece na sua vida, particularmente na minha, seja relacionado ao nosso casamento, aos nossos filhos, nosso trabalho, tudo, a nossa saúde, prosperidade financeira, tudo que acontece nas nossas vidas individualmente faz parte desse grande plano que visa, acima de tudo, glorificar o nome do Senhor Deus e servir ao propósito do avanço do seu reino para o bem do seu povo. Quando a gente tem essa perspectiva, a gente para de pensar, ou pelo menos teremos condições agora de lutarmos contra esse pensamento individualista. Irmãos, essa mensagem, Jeremias 29:11, ela se opõe às mensagens falsas dos nossos dias, que são bradadas em muitos púlpitos, do tipo, Deus tem um plano para você. E aí você diz assim, mas pastor, isso não é verdade? Em algum sentido, de fato é verdade. Só que normalmente essa fala, ela flui desse pensamento individualista, a parte do corpo de Cristo, como se o centro, a principal coisa, fosse Deus realizar, por exemplo, uma melhora financeira na vida de alguém. Esse é o plano mais espetacular, é você mudar de emprego, é você conquistar sua casa própria, é você ter um casamento. E não é. Não são as coisas principais, se cada uma delas, se acontecerem, são para o propósito maior, para o bem da coletividade, para o bem do povo, para o avanço do reino e para a glória de Deus. Percebe como as coisas mudam completamente quando você pensa assim? Sendo bem específico, a doença que veio sobre mim, o mal que chegou à minha casa, ou as bênçãos mesmo que eu experimento, seja eu agora ganhando mais, eu agora a minha família aumentando, tudo que acontece, o que é de bom e o que é de mal, estão de acordo com o plano de Deus, para a sua glória e para o bem do seu povo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Mas é verdade que se Deus conhece os planos para a sua igreja, em termos coletivos, uma aplicação válida e que cabe aqui desse texto, uma aplicação, veja, o significado é o que eu mencionei para vocês, Deus está falando com o seu povo, mas uma aplicação disso, que é legítima, é entendermos que sim, Deus conhece o plano que Ele tem, pois Ele mesmo elaborou, para cada um de nós individualmente. Individualmente. O plano que Ele tem para cada cristão, para cada servo dEle. E aqui eu quero que você medite nesse momento, ainda que brevemente, o quanto Deus já demonstrou isso na sua vida particularmente. Você tem quantos anos? 30 e poucos, como eu? 50 e poucos? Mais do que isso? Menos do que isso? Pense, desde quando você consegue se lembrar,
da mais tenra idade, seus 3, 4, 5 anos de idade, até os dias de hoje, o quanto Deus já demonstrou na sua vida, através da sua vida, os planos que Ele tem para você. Pense no principal, de como o Senhor Deus te chamou para Cristo. Talvez você não lembre o momento exato que isso aconteceu, mas pelo menos o contexto maior, o fato de você um dia ter ouvido a pregação do Evangelho e crido no Senhor. Percebe? O fato de você estar aqui nessa noite e há tantos anos perseverar na fé que você confessa é uma demonstração do plano de Deus na sua vida. Individualmente. Do cuidado dele para com você. Pense nas lutas que você enfrentou. As batalhas que você tem que lidar com relação à sua fé, com relação à sua vida, à sua saúde, e o Senhor Deus, assim, fazendo o seu plano eterno se desdobrar sobre a sua vida. Não é impressionante isso? Quantas vezes algum desses planos você ficou sem entender? E provavelmente você ainda tem alguns ou muitos que você ainda não conseguiu entender. Que para você parecia ser exatamente aquilo que Deus queria para a sua vida. Eu estou seguindo este caminho, o que eu estou fazendo não é ilícito, não é pecaminoso. Eu acredito que Deus está abençoando, eu estou conseguindo prosseguir. E de repente, as coisas mudam completamente. Você achava que os planos de Deus eram um para aquela situação, para aquela circunstância, e na verdade eram outros. Mas isso não significa dizer, porque você não conhece os planos, porque você não tem os detalhes dos planos, que o Senhor não tenha um plano. E que Ele não conheça esse plano. E que Ele não esteja trabalhando, executando esse plano na sua vida, particularmente. Mas não perca a perspectiva. Cada uma dessas pedrinhas que estão sendo construídas, estão sendo colocadas, é para essa construção maior. Deus será glorificado e o seu povo será abençoado com a sua vida. Eu poderia aqui citar algumas experiências, eu não devo fazer isso, pelo menos não de maneira abundante no sermão. Mas pelo menos uma delas na minha vida. Pelo menos uma. Há alguns anos, e acho que a maioria aqui já sabe disso, eu tinha um plano. O meu plano era me formar num seminário específico. E tudo caminhava nesse sentido, nessa direção. Até que, de repente, eu me dei conta que os meus planos não eram os planos de Deus. Pelo menos naquele exato momento. E eu me lembro, meus irmãos, de uma vez, estando no alojamento do seminaristas solteiros, à época solteiro ainda, e eu conversava com 2 colegas, e lidando com a dificuldade de permanecer ali enquanto meu pai estava aqui doente, em Fortaleza, um deles me questionou e disse assim, mas pode ser que você vá estudar em outro lugar, acabe indo, aí me ensinou outro seminário, né? Lá na sua terra, estudar lá, talvez seja melhor para você. E eu falei de maneira bravo mesmo, assim, indignado, não! Se eu não me formar no SNE, eu não vou ser pastor. Eu não aceito isso. Ou eu me formo neste seminário, eu não serei ministro presbiteriano. Eu não quero isso. E aí o irmão me falou o seguinte, mas se Deus não quiser? E se os planos de Deus forem outros? E se Deus quiser outra coisa para você? Meus irmãos, por vezes a gente lida assim com as coisas. Nós batemos o pé no chão e dizemos, vai ter que ser assim e é assim, ponto final. Como uma criança birrenta, querendo que o Senhor Deus
acomode os seus planos à nossa vontade. Quando é exatamente o contrário. A gente quer que Deus siga o nosso cronograma. Eu planejei isso. É essa casa que eu queria. É esse cônjuge que eu queria. É este filho que eu queria. É este emprego que eu queria. É essa igreja. Eu compartilho experiências como essa, não porque sejam incomuns, meus irmãos, mas porque mostram o modo como Deus desenvolve o seu plano na vida de cristãos comuns. E se você é um cristão, certamente já verificou que o mesmo acontece na sua própria vida. Você pode olhar para trás e ver o quanto a boa mão da providência guiou você até aqui, até o dia de hoje, e tem sustentado você. Você sabe, por experiência própria, que a promessa de Romanos 8, 28, sobre todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, não é algo banal, mas é uma verdade. Deus realmente opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ele conhece os planos que tem para você. E sendo você um servo de Cristo, sim, Deus tem planos para você. Planos estes que se enquadram, que se encaixam no quadro maior, que é do bem do seu povo e para a glória do seu nome. Em segundo lugar, os planos do nosso Deus são planos promissores. Veja o versículo 11 ainda. Versículo 11. Na parte B. Observe o que aqui diz o texto sagrado. Mesmo naquele contexto de cativeiro, não tendo como fugir, Deus diz que tinha pensamentos acerca daquele povo para vos dar o fim que desejais. O plano era o seguinte, veja o versículo 14. Versículo 14, parte B. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Meus irmãos, os exilados não teriam de viver na Babilônia para sempre. O cativeiro deles tinha uma data limite, como nós temos ouvido também frequentemente em Jeremias. Quanto tempo? 70 anos. Veja mais uma vez, versículo 10, Jeremias 29. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. O exílio não duraria para sempre. Essa é a perspectiva. O exílio naquele contexto era uma disciplina. E o Senhor Deus, como um pai, Ele disciplina o seu povo, porque Ele ama o seu povo. E uma disciplina, irmãos, ela não dura para sempre, ela tem um fim. E nesse caso visava a restauração do seu povo, corrigindo-os pelos seus pecados e restaurando-os a comunhão com Ele. Por mais que o povo tivesse passando por momentos difíceis ali, a situação, ou melhor, as promessas de Deus, o seu próprio plano, era um plano promissor. Pense bem quanto a isso. Se os planos de Deus são para o futuro, logo você, como povo de Deus, não pode se queixar do presente, do que você vive agora. A nossa tendência muitas vezes é resmungar do que Deus está fazendo agora, seja lá o que for. Mas pense comigo por um momento. Se há um plano, o plano está sendo ainda executado, ele está ainda se desenvolvendo. Então a minha reclamação, além de ser, claro, uma blasfêmia, murmurar contra o Senhor Deus, é sem sentido, porque o plano ainda está em desenvolvimento. Deus ainda não concluiu. Enquanto você está vivo, vivendo, respirando, podemos sim afirmar, tendo esse pano de fundo em mente, tá? Com relação ao povo de Deus principalmente. Deus tem um plano para você. Esse plano se encaixa nesse contexto do povo de Deus e da glória de Deus. Então, como você pode se queixar de algo que ainda não acabou ainda? Não acabou. Não faz sentido, irmãos. A gente deveria olhar para essas circunstâncias e ter esperança em nosso coração
Por isso a ideia do plano ser promissor. Por que promissor? Porque ele nos aponta para o futuro, para o que Deus ainda vai fazer. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quando eu medito nos planos promissores do meu Deus, a minha fé é fortalecida, eu sou encorajado. Então por que como pastor eu bato essa tecla tantas vezes? Leia e medite nas promessas do Evangelho, frequentemente. Uma das razões é essa, é para que você tenha a sua fé sustentada e muito bem nutrida pelas promessas de Deus. Você tem que ler Jeremias 29:11 e crer nisso, e descansar nisso. Deus fala repetidas vezes para você: eu conheço os meus planos, e são planos promissores para você. Isso é viver pela fé. Você não está vendo nada acontecer agora, aparentemente. Você está lidando com muitos problemas, e você continua caminhando no meio do cativeiro, debaixo ali do juízo, ainda que esteja experimentando isso. E você continua caminhando, olhando para frente, para o autor e consumador da sua fé, olhando para ele, pela fé, e caminhando, e caminhando, e caminhando. Perseverança dos santos. E enquanto isso, o que o povo tinha que fazer? Veja os versículos 5 a 7 aí. Na verdade eu não vou ler, mas eu quero que você só tenha um olhar geral aí, do 5 ao 7. Vou resumir aqui, você ouviu pela manhã. Enquanto isso o povo tinha que fazer o quê? Veja aí, do 5 ao 7. Construir casas, plantar pomares, criar famílias, orar pelo bem da cidade. Tudo isso pela fé. Pela fé. Os planos são promissores. Enquanto isso, trabalhem, casem-se, tenham seus filhos, vivam em fidelidade a minha palavra, orem pelo bem da cidade, pela sua prosperidade, pela sua paz. Vivam a vida comum no lar, e fora dele também, é claro, para a minha glória, e confiem nos meus planos. Oh, pastor, isso é tão difícil. E não o era no contexto babilônico. E não era para aquele povo que estava no meio de uma terra pagã, em cativeiro, não era para eles. Você e eu, nós temos mais revelação da parte do nosso Deus. Nós temos a Bíblia completa agora, o Antigo e o Novo Testamento em nossas mãos. A obra de Cristo já consumada na cruz do Calvário. Então, os planos promissores do nosso Deus, aquilo que alimenta nossa fé, aquilo que nos dá maior condição e nutrição espiritual para continuar a jornada, está ainda mais disponível e abundantemente disponível para nós. E não te é suficiente isso, para que você possa viver a sua vida comum, trabalhar, casar e ter os seus filhos, para a glória de Deus. Infelizmente, meus irmãos, nem todos os exilados viviam pela fé. Jeremias, ele contou uma triste história de dois homens que não o fizeram. Veja os versículos 20 e 21. Versículos 20 e 21. Aqui você tem um relato acerca de Acabe, não aquele rei, mas outro Acabe aqui, um falso profeta, que era filho de Colaías, e Zedequias. Não o rei Zedequias, mas aqui um falso profeta chamado também Zedequias, filho de Maazéias. Veja aí, versículos 20 e 21. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele ferirá diante dos vossos olhos. O que esses homens estavam fazendo aqui? Ora, eles não estavam dispostos a esperar 70 anos pelos planos promissores do Senhor Deus, de forma nenhuma.
Eles queriam que Deus solucionasse tudo agora, aqui e agora. Portanto, tomaram ali a sua própria decisão de divulgar isso. A semelhança de outros falsos mestres, estavam espalhando um falso ensino aqui. Como se o exílio não fosse durar tudo aquilo que o Senhor tinha falado por boca de Jeremias. E aí perceba, além de uma mensagem falsa estar na boca desses homens, contra a mensagem divina, o texto também nos diz da sua vida, acerca da conduta deles. Versículo 23, veja aí. Porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Eles eram culpados de vários pecados ultrajantes. Há um comentarista que descreve assim: eles eram culpados de insensatez, fornicação e fraude. E observe, normalmente, o falso profeta com o seu falso ensino é alguém que tem uma vida imoral. Esse é o relato que a Bíblia faz vez após vez. O que prega o falso evangelho, via de regra, tem uma conduta imoral. Sim, de forma específica, uma vida de fornicação e de adultérios, de imoralidade sexual. É algo muito ligado tanto à questão do dinheiro, do amor ao dinheiro, bem como também o amor ao sexo ilícito. Estes homens são exemplos, no sentido negativo, de falsos profetas. E estes dois homens aqui mencionados, juntamente com os dois que eu já mencionei anteriormente, no sermão anterior, fazem parte daquele grupo que eu mencionei, que foi encontrado num antigo manuscrito, datado ali no 1º século, que falava de falsos profetas no período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento. Falsos profetas estes que se tornaram símbolos de uma referência negativa para Israel. Como assim? Os nomes deles se tornaram as referências naquele período do que é ser um falso profeta. Para você ter uma ideia da conduta deles aqui e do prejuízo que causaram no meio do povo de Deus. Meus irmãos, muito provavelmente, diz um comentarista, o rei babilônico ele mandou matar Acabe e Zedequias por terem tentado liderar uma rebelião contra a Babilônia. Eles foram tratados de forma tão deplorável que se tornaram xingamentos entre os exilados. Veja aí o versículo 22. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. O que eles fizeram foi tão vil, tão mal, que os nomes se tornaram sinônimos de xingamento, de uma coisa ruim, de uma coisa má mesmo. Quando alguém que fosse ser xingado de péssima conduta e falsa profecia, seria chamado pelo nome deles. E qual foi o fim? Final do versículo 22. Eles foram assados no fogo. O texto original hebraico traz essa ideia mesmo. Torrados no fogo. Esse era um castigo cabível, segundo o código de Hammurabi, quando havia traição. Você deve lembrar lá de Daniel, que 3 homens, 3 amigos, foram lançados para serem assados, torrados na fornalha de fogo ardente. O Senhor os livrou para a sua glória. Mas aqui, estes homens que pecaram tão gravemente contra Deus, com um falso ensino e com sua vida imoral, foram assados no fogo. Mas veja, o pior pecado aqui de Acabe e Zedequias, que foi cometido por eles, certamente não foi a traição contra a Babilônia, mas a traição contra Deus. Em síntese, eles não estavam dispostos a viver pela fé nas promessas de Deus. Não vamos aguardar. É tempo demais. Queremos a resolução aqui e agora. E, meus irmãos, este é o fim de todo aquele que não confia nas promessas de Deus pela fé.
Claro, principalmente que não confia em Jesus Cristo para a sua salvação. Todos estes serão assados no fogo, lançados ao lago de fogo e enxofre. Todos terão o mesmo destino, por não confiarem nas promessas de Deus, sendo a principal delas a salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Este é o fim. Por isso a palavra de Deus lhe exalta nessa noite. O Senhor Deus lhe diz, pela sua palavra: confie em mim. Confie nos planos promissores que eu tenho para o meu povo, para você que está em Cristo. Descanse nisso. Se você já creu no Senhor, então o seu futuro certamente ele é promissor. O nosso Senhor prometeu perdoar os nossos pecados, nos fez seus filhos, enviou para nós o seu Santo Espírito para nos consolar, para preparar um lugar para nós, para que possamos viver com Ele para sempre. Tudo isso soa como promissor, mas você e eu temos o dever de vivermos pela fé nas promessas do nosso Deus. Deixa eu contar uma ilustração histórica para você, que muito bem exemplifica essa ideia de viver pela fé. Numa antiga igreja de Yorkshire, na Inglaterra, há uma inscrição que diz: no ano de 1652, quando na Inglaterra todas as coisas sagradas eram profanadas ou negligenciadas, esta igreja foi construída por Sir Robert Shirley, cuja grande honra foi ter feito o melhor das coisas nos piores momentos e ter tido esperança por elas em meio à calamidade. Esse, meus irmãos, é um maravilhoso epitáfio para um cristão. Robert Shirley fez e esperou o melhor nos piores momentos. E isso aconteceu porque ele sabia o quanto os planos de Deus para o futuro do seu povo eram promissores. Só consegue realizar as melhores coisas nos piores momentos quem vive pela fé. Pastor, que melhores coisas são essas? Viver para a glória do nosso Deus, em nossos trabalhos, famílias, em nossa igreja, servindo ao Senhor e ao seu reino. Viver as melhores coisas, trabalhar pelas melhores coisas nos piores momentos, em meio à perseguição, no meio do contexto babilônico, olhando para o Senhor e sabendo que Ele tem planos promissores para nós. Terceiro lugar, nós podemos imaginar, meus irmãos, os exilados ouvindo sobre os planos de Deus e pensando assim: tudo bem, por mais promissores que sejam esses planos, a questão é, eles são de fato bons planos? Especialmente aquela parte ali dos 70 anos. Como é que a gente consegue conceber isso, essa ideia? Planos que são bons, imaginando que nós passaremos ali naquele lugar, naquela terra, 70 anos. Meus irmãos, de fato, 7 décadas é um longo tempo para esperar que Deus resolva as coisas. Ora, a maioria de nós quer que Deus resolva, no mais tardar, no dia seguinte. Se pensar ainda muito, até o próximo final de semana. Eu quero a resolução dos meus problemas. Eu quero agora, Senhor. Eu quero agora. E sim, eles sabiam, irmãos, de forma geral, que 70 anos significava, como eu falei pela manhã, ir para aquela terra e passar lá 70 anos, a maioria não voltaria para a terra prometida. 70 anos é até um número bíblico que normalmente é usado para se referir à vida de alguém, à vida do ser humano. É claro que muitos viveram mais do que isso. Mas eu digo, especialmente depois do dilúvio, é um número simbólico para se referir a isso, a um tempo de vida de uma pessoa. Então a grande maioria que voltou do cativeiro babilônico, na verdade, nasceu lá, na Babilônia. Então podiam pensar assim, tá certo, são planos bons, são planos promissores, e são até bons, mas para os meus netos, para os meus filhos, e quanto a mim? E quanto a mim, como servo de Deus, como um indivíduo? Meus irmãos, de fato, os planos do Senhor não eram apenas promissores, mas eram bons também, eram graciosos também.
O que o povo de Deus merecia nesse caso era permanecer onde Deus quisesse que ele permanecesse. Como assim? Não perca isso de vista. A ida para o cativeiro é uma consequência dos pecados deles. Eles mereciam estar ali. O fato de Deus prometer algo bom para eles, e dentre essas coisas, voltar para a terra prometida, era uma demonstração da sua graça, de um favor imerecido do Senhor Deus. Em outras palavras, Deus não tinha a obrigação de conceder isso a eles. E tudo que Deus faz para com o seu povo, para conosco, é fruto da sua graça, que é manifesta através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu lembrar você que diz Efésios. Vá para Efésios capítulo 2, Efésios 2, sem desmarcar Jeremias 29, vá para Efésios 2, versículos 4 e 5. Você deve lembrar, nós lemos agora há pouco esse texto. Os primeiros versículos do 1 ao 3 mostram a condição pecaminosa da raça humana. Mortos em delitos e pecados. Veja o que diz os versículos 4 e 5. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que nós merecíamos era a condenação eterna. O que aquele povo merecia era perecer no cativeiro, serem destruídos ali. Mas o plano do nosso Deus sempre é bom. Não apenas em termos de perspectiva de algo futuro para a descendência, mas já para aqueles que vivem em Cristo agora. Sim, irmãos, os planos do Senhor são bons não apenas pensando no futuro, no que Deus ainda vai fazer, mas também são graciosos para o presente. Mais uma vez, Jeremias 29, 11. Veja, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A ideia é, a minha graça está disponível para vocês agora, não daqui a 70 anos, mas neste exato momento. Eles não tinham que esperar daqui a 70 anos para experimentar a graça de Deus, mas já agora. Já agora. Versículo 7, veja aí, versículo 7. Ele vai dizer assim, ó. Versículo 7, Jeremias 29. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Há uma tradução que no lugar de paz usa a palavra prosperidade. E por quê? Lembra que eu expliquei pela manhã? A palavra no original hebraico aqui é a palavra shalom. E ela inclui, ela é muito abrangente, ela inclui muito mais do que a ausência de conflito. Paz aqui não é apenas a ausência de conflito, mas é a ideia de ordem, estabilidade, saúde, segurança, e especialmente de contentamento em Deus. Então Deus está dizendo, pela boca do seu profeta, pela sua pena, o seguinte: vocês na Babilônia já experimentarão a minha graça, a minha bondade, a minha fidelidade, a minha paz. Não apenas quando voltarem os vossos filhos e netos do cativeiro, mas agora, já agora, experimentarão paz. Eu quero que você entenda isso, nessa aplicação agora para o seu contexto. Nós aguardamos o cumprimento dos planos promissores do nosso Deus quanto aos novos céus e nova terra, a estarmos habitando com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre, a ausência do pecado, vivendo para a glória de Deus plenamente. Aguardamos isso. Mas já agora, andando no meio da Babilônia, enfrentando os inimigos de Cristo e do seu povo, já agora o Senhor promete conceder a nós paz. E de fato Ele concede, irmãos. Percebe? Não é somente para amanhã, não é somente para quando você for ter com Cristo. Agora, já exatamente agora, o Senhor promete e concede a você paz. Não foi isso que o Senhor disse a nós?
Ele nos deu a sua paz. Ele estabeleceu paz entre nós e Deus. E paz uns com os outros. E essa paz, ela não invade o nosso ser, todo o nosso ser, e nos enche de alegria, e de esperança, e de confiança nele. Se você é um crente de Jesus, você sabe do que eu estou falando, é exatamente isso que acontece. Você olha para um lado, olha para o outro, tudo em guerra, mas você consegue caminhar em paz. Não entenda mal isso. É claro que por conta de sermos pecadores, em algum momento a gente tem uma tendência de, infelizmente, deixarmos ser conduzidos pelo conflito. Acontece isso pontualmente. Mas o que marca a vida de um crente, principalmente, é ele conseguir sim experimentar essa paz, que é duradoura. O conflito vem, tenta te desestabilizar, e você, pela graça de Deus, pela providência de Deus, volta, e a paz é restaurada no seu coração. Quando você lembra que seus pecados foram perdoados, quando você lembra que tem comunhão com Deus, e que tem acesso direto ao seu Pai, quando você se regozija na presença de Cristo, e assim com seus irmãos, tudo isso, meus irmãos, na provisão de Deus diária, do pão de cada dia, tudo isso você tem paz. Tem paz. Então nós não afirmamos aqui simplesmente algo para o futuro. A plenitude dessa paz ainda teremos. Mas agora já experimentamos em nossas vidas. E ela é assim relembrada principalmente no contexto do dia do Senhor. No domingo, na feira da alma, você é lembrado disso, pela manhã e à noite. Amanhã, quando você voltar para o seu dia a dia, ali no seu trabalho, dentro, fora de casa, seus estudos, batalhando contra os inimigos, o diabo, o mundo e a carne. Você hoje foi renovado e assim foi fortalecido novamente para encarar cada um deles. E a paz que excede todo o entendimento toma conta do teu coração, para lidar com cada um deles, dia após dia. E no outro domingo, isso é mais uma vez renovado. Até que você possa um dia experimentar isso em toda a sua plenitude, quando se encontrar com seu Senhor. Meus irmãos, os planos para eles, no caso, para aqueles que não criam no Senhor, que se rebelaram contra o Senhor, não eram planos bons, mas foram punidos pela sua soberba. Observe aí os versículos de número 15 a 19 agora, 15 a 19. Vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, a saber, os profetas mentirosos que disseram o exílio estava quase acabando. No caso, versículos 8 e 9 dizem isso. Seguindo aqui. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falosei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-eis com a espada, a fome e a peste. Falosei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de opróbrio em todas as nações para onde estiver arrojado. Porque não deram ouvidos às minhas palavras do Senhor, com suas começando de madrugada, enviei os meus servos profetas, mas vós não o escutastes, diz o Senhor. Mais uma vez, uma referência aqui aos figos bons e ruins. Lá do capítulo 24. As pessoas que ficaram em Jerusalém, não todos, que Jeremias era uma exceção disso, eram como os figos ruins, o capítulo 24, meus irmãos, que seriam jogados fora. Os figos bons, os figos que descansam e creem nas promessas de Deus, seriam assim preservados. Sabe um exemplo disso, bíblico? É Daniel. Eu não vou aprofundar aqui, mas vou resumir a história de Daniel quanto a isso.
Daniel, lá na Babilônia, levado não tão mais idade, mas jovem ainda para a Babilônia, ele experimentou esse cuidado providencial de Deus. A ponto de, mesmo quando ele foi ameaçado de morte, ele foi perseguido pelos seus próximos ali, os que trabalhavam juntamente com ele, passou por uma conspiração, foi lançado na cova dos leões e Deus o livrou de tudo isso. O que era isso? Era Deus cumprindo os seus planos na vida de Daniel. E aí veja, de Daniel individualmente, mas isso tendo ligação direta com o povo de Deus. Porque na atitude do Senhor em preservar o seu servo Daniel e usá-lo ali na Babilônia para o bem da cidade, para a prosperidade e paz da cidade, ele estava, ao fazer isso, o Senhor Deus, promovendo e avançando o seu reino ali e exaltando o seu nome na vida de Daniel, lá na corte. Esse é um exemplo para nós, de alguém que mesmo naquele contexto, Daniel, ainda assim demonstrou fidelidade ao Senhor e pôde viver em paz com o Senhor naquele lugar. Eu quero chamar a sua atenção para isso, antes de passar para o último ponto. Não há uma só maldade nos planos de Deus. Não há um pingo de maldade, nem na motivação, nem na concepção desses planos, nem na revelação, nem na consumação. Todo o plano de Deus, todo ele, todo o seu decreto eterno, é bom. É bom. Como um bom reformado, presbiteriano, você sabe muito bem o que inclui o decreto, não sabe? A queda dos anjos, os que caíram, a queda do homem, a morte de Cristo. Tudo que faz parte do seu plano, no caso, o seu plano como um todo, o seu decreto inteiro, ou os seus decretos eternos, são bons. São bons. Não estou dizendo que cada coisa que aconteceu no decreto, cada ato, inclusive atos pecaminosos, deixam de ser pecaminosos. O ponto não é esse. Mas é que tudo isso é usado para um fim bom, para um bom propósito, para a glória de Deus somente, para o bem do seu povo. A nossa tendência a olharmos para nossas circunstâncias, tanto de forma individual como para a Igreja de Cristo, é por vezes imputar, seja com a boca ou até no pensamento mínimo, maldade em nosso Deus. Nós ouvidamos, como se Deus estivesse fazendo algo em nossas vidas por um tipo de prazer que é um prazer na nossa dificuldade, no nosso mal. Como se Deus estivesse gostando disso, de nos ver sofrer. Isso é blasfêmia, meus irmãos, pensarmos assim. Por isso, quando você medita nesse texto, você tem que pensar, tem que ter esse pressuposto em sua mente. O Deus que controla todas as coisas, que planejou tudo o que acontece e executa, é um Deus bom. Ele é bom. Se você conceber a divindade sem a sua bondade, você certamente cairá em blasfêmia contra o Senhor e em desespero em sua alma. Você precisa conhecer ao seu Deus, o que passa a conhecer seus atributos. Deixa-me ler o que diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5 da Providência, seção 7, bem curtinha. Como a providência de Deus se estende em geral a todas as criaturas, assim de um modo muito especial, Ele cuida de sua igreja e tudo dispõe para o bem dela. A providência do Senhor é para toda a criação, todas as criaturas, mas especialmente para o bem da sua igreja. Ele cuida da sua igreja, do seu povo. Então, tudo que Deus está fazendo, abaixo do propósito maior, que é a sua glória, visa o bem da sua igreja. Irmãos, tudo que acontece na sua vida, pastor, não tem exceção. Tudo é para o bem da sua igreja e é para o seu bem individualmente, porque os seus planos são bons. Você crê nisso? Você crê nisso?
Você crê que não há um único ponto de mal nos planos de Deus para o seu povo? Você crê que tudo que Deus faz é para o seu bem? E que nada poderia ser melhor? Sim, porque toda vez que você pensa que algo poderia ser melhor, você está dizendo que o que Deus fez, ou o que Deus está fazendo, não é bom, ou não é bom o suficiente. Além da sua bondade, você questiona a sua sabedoria. Como se Deus não soubesse o que está fazendo. Tem coisa melhor, Senhor, para fazer. A gente age como se tivesse uma suspeita do nosso Deus. Como se ele estivesse trabalhando contra nós. Mas a verdade é que Deus faz com que todas as coisas caminhem para o nosso bem. Veja a última parte do versículo 11. Ele diz, pensamentos de paz e não de mal. Por que ele usa essa linguagem aqui? Mais uma vez, pastoralmente, paternalmente, cuidando do nosso coração. Além de enfatizar, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Ele está dizendo, meus filhos, meus servos, entendam isso. Não são planos maus. Porque essa é a sua tendência e a minha tendência. Cogitarmos isso em nosso coração. Não são planos maus. Eu enfatizo, não são planos maus. São pensamentos de paz que eu tenho para vocês. Logo, quando Deus trata conosco, mesmo no contexto de um cativeiro, como ele fez com o seu povo, ele não visa a destruição do seu povo. Você está cansado de saber disso. Você que ama o seu filho, quando vai dar uma palmada nele, quando vai usar a vara contra ele, você usa numa medida que corrija, mas não o mate, não o destrua. Porque você ama o seu filho. Você visa corrigi-lo para ganhá-lo, para aperfeiçoá-lo, para ele ser trabalhado por você, ou através de você como instrumento de Deus, para que ele possa crescer ainda mais no temor do Senhor. Quanto mais o nosso Deus, se você que ama o seu filho, sabe cuidar do seu filho, ainda com toda a imperfeição que você e eu, nós tenhamos, quanto mais o nosso Deus que é perfeito, ele usa a vara na medida certa. Ele nos fustiga com a sua vara na medida certa. O sofrimento é completamente possível de suportar em Cristo. E vai nos moldando com os seus bons planos. Em último lugar, são planos pessoais. A última coisa, meus irmãos, que o profeta Jeremias ensina sobre os planos de Deus é que são pessoais. O objetivo do Senhor em todos os seus planos é nos levar a um relacionamento pessoal com Ele mesmo. Versículos 12 ao versículo 14. Versículo 12 ao 14. Versículo 14, parte A. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Os planos do Senhor não são apenas para você, mas são para você e para mim em relação a Ele. Em relação a Ele. E o relacionamento que ele cita aqui deveria começar imediatamente. O versículo 12, observe mais uma vez o versículo 12, diz assim, então, não é isso? Em nossa tradução, na Ara, então. Só que esse então aqui, ele passa uma impressão incorreta, digo, no texto da nossa tradução. Porque faz parecer, meus irmãos, como se o povo de Deus não o encontrará até o final do exílio. Como se fosse, então, depois disso. Só que a ideia no original não é essa. O que a Bíblia está dizendo realmente é, e me invocareis. Isto é, os exilados não precisariam esperar 70 anos para ter um relacionamento com o Senhor. O convite ali é imediatamente, na Babilônia, em seu sofrimento. A lição é fácil e aplicada. Não precisamos esperar para clamar ao Senhor, nosso Deus. A ideia do versículo 12 é, e me invocareis. Veja novamente, e me invocareis. E me invocareis. Na Babilônia, no sofrimento, no cativeiro, sob disciplina.
enfrentando os inimigos, lá e me invocareis. Nesse contexto, vocês terão um relacionamento pessoal de comunhão comigo. Assim. Isso está disponível agora mesmo para você. Agora mesmo. Se isso era verdade naqueles dias, meus irmãos, permanece certamente em nossos dias, não tenha dúvida, pois isso não é mutável. A verdade divina. Deus falou que se relacionava com o seu povo naquele contexto, Ele o faz da mesma forma em nossos dias. Disponível agora, pela oração. São pessoais porque o relacionamento com Deus é pessoal. E nesses dias, meditando sobre isso, para pregar esse texto, eu vinha pensando o quanto nós, e pensando em mim mesmo como um indivíduo, como um crente, nós pecamos nisso, meus irmãos. Para pensar nisso, como a gente às vezes trata o Senhor como se fosse uma espécie de ideia, de conceito, como se a gente fosse se relacionar com alguém bastante distante. Na verdade, muitas vezes é nem alguém, não é uma pessoa. John Owen tem uma obra, já citei ela aqui algumas vezes, que é Comunhão com Deus Trino, que ele ensina a nós nos relacionarmos em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Santo Espírito do Senhor Deus. E isso envolve, irmãos, cultivar uma vida de oração e leitura da palavra, principalmente. Você escuta o Senhor pela palavra e ora ao Senhor. Mas parte do pressuposto que você está se relacionando com pessoas. Claro, não quaisquer pessoas. São pessoas divinas. A Santíssima Trindade. Mas isso tem que estar em mente. Eu estou me relacionando com um ser, com alguém que é pessoal. Como é que eu faço no meu dia a dia? Com quem eu me relaciono? Eu preciso conversar, interagir, conviver, criar intimidade, para que certos assuntos sejam falados, que a gente possa, enfim, ter uma comunhão. Como eu posso esperar ter esse nível de comunhão com Deus quando eu não nutro isso em minha vida? É tão básico, mas a gente falha nisso. Parta desse pressuposto. Eu estou agora, quando você vai orar, eu estou agora me dirigindo ao meu Senhor, ao meu Deus, meu Criador, meu Redentor, sem dúvida, tudo isso, com toda reverência e temor no coração, mas com confiança, sabendo que Ele é seu Pai, e que você pode se aproximar dele, e deve se aproximar dele, e falar com ele, como você fala nesse sentido, tá, irmãos? No sentido de relacionamento, com uma pessoa. Não é um conceito, uma ideia, algo distante, mas é com uma pessoa, nesse caso com as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Ele me ouve. Para pensar um pouquinho. O Jesus que você conhece nos Evangelhos, revelado nos Evangelhos, sem falar nos outros textos, pensando só nos Evangelhos, você tem acesso a Ele agora. Você tem acesso a Ele agora. Você pode falar com Ele agora e Ele te ouve. Ele não está morto. Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele ouve e fala com você pela sua palavra. Hoje, 2000 anos depois, Ele fala com você. Comunhão. E me invocareis. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Promessa do pacto. Deus fala com o seu povo. E o seu povo fala com o Senhor. O diálogo pactual acontece no culto solene, de forma especial, mas em todos os dias de nossas vidas. Eu quero lembrar a você o que diz o Senhor Jesus Cristo em Mateus 7, versículos 7 e 8. Mateus 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Como está distante disso daqui? Por vezes, nós não alcançamos algo da parte do Senhor nosso Deus, que visa o nosso bem, que visa o bem da igreja, porque não fazemos o que o Senhor ensina aqui. Uma das imagens que a Bíblia vai nos dar, o próprio Jesus vai nos dar com relação a pedir a Deus, a chegar a Deus, a falar com Deus, é daquela mulher que se aproxima do juiz e fica insistindo para resolver a sua situação. Uma outra imagem também presente é de uma criança
Você tem filho, sabe muito bem como é que é isso. O filho pede uma, pede duas, pede 3 vezes. Depois da 10ª vez, está falando a mesma coisa, pedindo a você aquilo ali. É assim que devemos, com toda reverência e temor, proceder para com o nosso Deus. Buscar a sua face. Não apenas para petições pessoais, não é isso. Mas em nossa comunhão com Ele, buscá-lo diariamente. Por último, e aqui concluo de fato, eu pergunto a você, você já se perguntou o que é que Deus está fazendo? Na sua vida particularmente? Planos que você traçou, que estavam aparentemente andando de acordo com a vontade do Senhor, que não tinha nada ilícito naquilo que você programou, e de repente, as coisas mudaram. E Deus parece ter te conduzido para uma outra situação. Claro, todos nós já fizemos isso, esse tipo de questionamento. Mas seja o que for, eu quero lembrar você nessa noite. Deus sabe o que está fazendo. Ele conhece os planos que tem para você, planos que são de prosperidade, a palavra aqui no seu conceito abrangente, de contentamento e felicidade em Deus, e não de causar dano. Planos que são de esperança e de um futuro. Planos que envolvem o seu cuidado para conosco e a nossa comunhão com Ele plenamente. Por isso você é nessa noite encorajado pelo Senhor a não confiar em promessas mentirosas, de falsos pregadores que dizem assim: aguarde porque Deus há de cumprir suas promessas em sua vida aqui e agora. E aí várias promessas falsas são proferidas. Me lembro de ter ouvido tantas coisas, irmãos, em contextos evangelicais, de pessoas serem dito que, olha, você não morre antes que você consiga esse emprego. Traduzindo a mensagem do indivíduo. Olha, você não morre antes que você consiga casar. E assim vai condicionando certas coisas como se Deus fosse obrigado, estivesse prometendo fazer certas coisas na vida daquela pessoa. E sim, Ele pode realizar, mas como se a nossa vida fosse baseada nisso. Quando tudo o que acontece serve para esse propósito maior, a sua glória e o bem da sua igreja. Não confie em promessas mentirosas de falsos profetas, em resoluções fáceis, em prosperidade meramente financeira, e sim no conhecimento de que você tem de Deus, acerca do seu Deus, que é bom, que é soberano, que é justo e que é santo. E este mesmo Deus tem um plano para o seu povo. E o plano que ele tem para o seu povo é um plano de shalom, de paz para o seu povo, de contentamento e de prosperidade. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por tua palavra. Te louvamos por falar conosco essa noite. Te peço, Senhor, que abençoe o teu povo com a tua paz e que o teu povo, ó Deus, possa responder assim com a consciência e o coração pacificado pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor nos conduza nessa santa paz, no temor do Senhor, a vivermos para a tua glória, a descansarmos nos teus planos, a sabermos que o Senhor sabe o que está fazendo e assim, ó Deus, temos esperança para o nosso futuro, já vivendo agora, de maneira que te agrade, te sirva para o bem da tua igreja, para o avanço do teu reino. Assim nós rogamos a ti, em nome do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém.